Rasca Malha Fina, a revista eletrônica que te conecta no site, no app, na Alexa, nas redes. Malha Fina Entretenimento Multiplataformas. Música, interatividade, informação. Malha Fina. Começa agora na Rasca Web. Nós queremos você por dentro de tudo. Chegou Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. A apresentação, Renato Aguiar. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. Bom, muito bom dia. Rasca Web, multiconteúdos, multiplataformas. Tenho o prazer de apresentar a todos a nossa segunda e última rodada de entrevistas com os agora candidatos a prefeito de Angra dos Reis, né? Com o patrocínio de Viação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Solaron, soluções em energia solar, e GDS Motocenter, acelera pra cá. A gente tem o prazer, né, de receber na nossa bancada, conforme sorteio realizado com a anuência das coligações, os candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Rafael Ribeiro passou por aqui na segunda-feira, Vinícius Barbosa na terça-feira, ontem, quarta-feira, Renato Araújo, hoje o candidato Zé Augusto, e na sexta-feira, amanhã, a gente vai receber o Cláudio Ferretti. Bruno Crescente, bom dia. Muito bom dia, é isso aí, Toninho. Muito bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha, que hoje estamos no nosso penúltimo dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Hoje nós estamos com o candidato Zé Augusto e fique com a gente, nós estamos ao vivo pelo aplicativo da Rasca Web no www.rascaweb.com.br, na Alexa. Alexa, tocar Rádio Rasca Web e também nas principais plataformas de rádio online. E você pode nos acompanhar essa entrevista em tempo real através do nosso Instagram, no @RascaWeb. Vamos juntos até o fim com muita informação para você. Segue aí, Toninho. Explicando as regras, né, para nossa audiência. Nós teremos 6 blocos de perguntas com 6 temas relevantes a toda a população que serão respondidos por todos os convidados. Tais assuntos terão 5 perguntas dispostas em envelopes. Cada candidato vai escolher 2 entre 5 por cada tema. Para cada pergunta, o candidato terá o tempo de 5 minutos para cada resposta, sendo interrompido assim que o tempo chegar ao seu limite. Para a apresentação e encerramento de cada candidato, também será disponibilizado o tempo máximo de 5 minutos, reforçando sempre que as regras foram aceitas pelas coligações que representam cada candidato. Sendo assim, nós temos o prazer de receber no dia de hoje o candidato Zé Augusto. Candidato, muito bom dia. Seu tempo para apresentação está contando a partir de agora. Bom dia, Toninho. Bom dia, Bruno. Bom dia, Nelsinho. Bom dia a todos os nossos amigos aqui da Rasca Web. Vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Eu me sinto na obrigação de estar como candidato diante de uma cidade tão forte que é a nossa, diante de eu ser o único dos candidatos que realmente vive a mesma vida que você que está me ouvindo. E eu quero que a cidade dê certo, que a cidade dando certo para você, tá dando certo para mim, para minha família também. Então aqui eu quero já deixar claro para todos vocês que essa pessoa que aqui está falando foi uma pessoa que o único deles até agora que já foi testado, que foi um vereador combativo com grande parte das coisas que esse governo vem fazendo, as coisas erradas, e ajudando aquilo que foi acertado, porque falar que está tudo errado seria uma mentira, mas a nossa cidade precisa crescer muito, e eu quero fazer parte desse crescimento, mas preciso de todos vocês. Então agradeço essa oportunidade de vocês estarem abrindo esse nosso diálogo com a população. O senhor ainda tem tempo para sua apresentação, candidato. Só tem 5 minutos, né? Então tá bom. Se a gente tem tempo para conversar, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, porque assunto para a gente falar, eu posso falar. Esse candidato que está aqui, gente, diferente de muitos, que eu quero aqui deixar bem claro para todas as pessoas, principalmente aquelas que criticam muito a política, que criticam políticos, todos os políticos que nós criticamos foram políticos que nós demos oportunidades e não estudamos a vida desse político. Então eu peço para cada um de vocês não caírem nesse papinho agora de eleição, onde todo mundo é só sorriso, todo mundo é simpático, todo mundo tem um monte de promessa, todo mundo tem um monte de proposta, mas se você for procurar lá atrás a vida deles, sequer viviam na cidade, sequer fizeram algo pela nossa cidade, sequer fizeram algo pelas pessoas da nossa cidade, e quando fizeram coisas erradas. Então a gente não pode querer exigir que uma pessoa faça de fato aquilo que a gente precisa se aquela pessoa nunca deu um bom exemplo. Então aqui está uma pessoa que, quando for falar sobre transporte público, que eu vi que aqui não tem,
É o único que pode, de fato, falar que vai melhorar o transporte público, que em 58 anos da Simone do Bonfim, eu fui o único a ter a coragem de entrar na justiça, derrubar o aumento de passagem, fazer lei para obrigar a botar ar-condicionado, botar Wi-Fi, que esse governo, infelizmente, derrubou a lei e não cumpre. Quando a gente for falar de saúde, que nós vamos tratar o assunto de uma forma mais específica, mas aqui está uma pessoa que quer, de fato, que a saúde melhore, porque a minha família usa o sistema público de saúde. A minha tia, que é a minha segunda mãe, está nesse momento internada no CTI do HMJ. Quando aqui essa pessoa que está falando para vocês fala de fato que nós precisamos ter uma boa segurança, eu vou brigar por essa segurança, porque diferente dos candidatos que disputam comigo, que quando vem aqui na Rasca ficam com 2 seguranças ali na porta, eu não ando com segurança, eu não vivo em condomínio fechado, escondido como eles, eu quero de fato que a cidade dê certo, porque dando certo para vocês, dá certo pro meu filho também que estuda aqui na cidade, que não estuda fora, dá certo para minha mãe de 76 anos, que tem certeza absoluta que não está em casa, deve estar pela Rua do Comércio andando. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, pesquisem. Hoje, todo mundo usa rede social. Hoje eu sei que a mais forte é o Instagram. Mas lá atrás nós começamos pelo Facebook. Eu faço aqui um desafio para todos vocês que estão ali para apoiar um outro candidato. Vai no meu Facebook em 2017, 2018, 2019 e vai ver o que eu estou fazendo. Derrubando aumento de passagem, invadindo essas organizações sociais que assaltam a nossa saúde enquanto as pessoas estão morrendo e a gente gastando nossos milhões de reais que são colocados para a saúde. E as diversas fiscalizações e cobranças que eu fiz. Agora, vai lá no seu candidato para ver onde ele estava em 2017, 2018, 2019. Candidato, agora o seu tempo acabou. Não, ainda tem 1 minuto e 40, pô. Não, são 5 minutos. Eu já usou pô, então esse tempo. cronômetro meu tá errado aqui, hein? Mas vambora. Se tiver tempo eu falo, se tiver fora do tempo eu paro. Agora a gente vai lá para nossos envelopes, né, Bruno Crescente? Candidato devidamente apresentado, o candidato Zé Augusto. Vamos aos envelopes. Os envelopes com os temas e os assuntos organizados estão aqui à sua disposição. Fique à vontade para escolher um tema. Eu vou começar com emprego. Emprego e renda. Vamos lá. Tema Emprego escolhido, e renda. emprego e renda. Selecionar aqui as 2 questões. Os 2 envelopes. Toninho? Com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva desde 1966, da GDS Moto Center, acelera pra cá. SolarOn, soluções em energia solar. O candidato Zé Augusto vai responder a pergunta de emprego e renda. A primeira pergunta, candidato, o senhor vai ter 5 minutos para responder sobre o Porto de Angra. Existe algum plano para alavancar a demanda de trabalho para o Porto de Angra dos Reis? A partir de agora, o senhor tem 5 minutos. Vamos lá, com relação ao Porto de Angra dos Reis, eu já estive visitando cidades que fazem com que o seu porto funcione, como Itajaí, que a prefeitura de Itajaí, ela municipalizou o porto, ou seja, independente da situação do porto, os portuários não passam pela situação que os nossos aqui passam. Segundo, com relação à cidade de Itaguaí. Gente, para você ver a situação que a nossa cidade passa. Itaguaí não tinha um porto, a nossa cidade já tinha um porto há muitos e muitos anos. Itaguaí fez o seu porto. Hoje o Porto de Itaguaí é uma potência, empregando, inclusive gerando emprego e renda para as pessoas de Angra dos Reis e de toda a nossa região. E o nosso porto encontra-se da forma que está. Então chega dessa história de a gente falar que a responsabilidade é de Docas, que a responsabilidade é do governo federal. A responsabilidade é nossa, da nossa cidade. Então a minha estratégia é a gente partir para essa municipalização do porto, para que o nosso portuário fique seguro e através da força da nossa cidade a gente trabalhar para que de fato o nosso porto volte a ser uma potência. Nós sabemos das dificuldades do nosso porto diante do tamanho, mas nós temos também ali muitos e muitos atrativos que a gente pode colocar para que a nossa cidade gere de fato, volte a gerar emprego e renda com relação ao porto e aos nossos portuários. Agora, se eu tenho que ficar somente na pergunta, eu posso responder mais alguma coisa? 5 minutos para responder cada pergunta, né? Então Eu tenho tá bom. a segunda, né? Que com relação ao porto, eu vou deixar esse restante dos 3 minutos, porque ali o que a gente tem que fazer é municipalizar o porto para garantir ali o portuário e a gente, de fato, usar a força da nossa cidade para que o nosso porto possa ter um crescimento, de fato, claro que paralelo ao de Itaguaí, porque de Itaguaí é diferente do nosso, é um porto muito maior e a gente não tem também como aumentar muito, até por conta da frente da cidade, mas que a gente não deixe na mão de Docas, não deixe na mão do governo federal, porque quem tem que se preocupar pela nossa cidade, independente de quem é o responsável, é a prefeitura, que nós temos que cuidar dos nossos e da geração de renda da nossa cidade. Para a segunda pergunta, o senhor vai ter 7 minutos e meio. Ótimo. E a segunda pergunta é: quais são as suas propostas para gerar novos empregos em Angra dos Reis? Então, olha só, Toninho, serão 2 medidas que eu vou tomar para a gente gerar novos empregos.
Primeira medida imediata, já que, infelizmente, os governos que passaram pela nossa cidade fizeram com que a prefeitura seja o maior empregador da nossa cidade, fechando as portas para grandes empresas. Então, de imediato, eu já quero aqui deixar o meu compromisso, que todos os cargos comissionados da prefeitura serão disputados por todos através do balcão de emprego. Sabe, nós vamos dar igualdade e acabar com essas indicações daqueles que se acham poderosos. O vereador tem que ter o voto da população pelo seu trabalho. O trabalho dele é fiscalizar e legislar. Não ficar prendendo as pessoas, não ter voto de cabresto com vaga de emprego. Então já está aqui o meu compromisso inicial de todos os nossos cargos comissionados passarem através de concurso, através de seus currículos, através do nosso balcão de emprego. Outra questão que nós vamos fazer em paralelo, abrir concurso público. Nós precisamos de funcionários e funcionários efetivos, com compromisso com a cidade, e digo em diversas áreas. Faltam professores, sabe? Faltam diversas outras funções que estão sendo ali completadas de uma forma errada, através de diversos cargos comissionados, e nós sabemos por quê. Então, eu fiz concurso público quando fui presidente da Câmara, eu chamei as pessoas do concurso público quando fui presidente da Câmara, dando novas oportunidades e com uma estabilidade, e eu farei assim que entrar na prefeitura, nós faremos um concurso público. Outra questão que nós vamos levantar para que a gente possa gerar novos empregos na nossa cidade, trazer novas empresas e indústrias para a nossa cidade. Toninho, o Bruno, Nelsinho, todos vocês que nos assistem, que estão nos escutando, a última grande empresa que chegou em Angra dos Reis foi na década de 50, que foi o Estaleiro Brasfels. De lá para cá, Porto Real cresce, Resende cresce, Volta Redonda cresce e a nossa cidade está parada. Então eu vou trabalhar fortemente com leis de incentivos fiscais, que são leis que atraem empresários para cá. Vou bater de porta em porta das grandes empresas, porque olha, pode ter certeza que uma cidade como Angra dos Reis, conhecida internacionalmente, é o melhor cartão de visita de qualquer empresa. Nossa cidade tem uma estrada que liga Rio-São Paulo, ou seja, liga o Rio com o Brasil. Nossa cidade, como eu respondi agora há pouco, nós temos um porto que a gente tem que trazer indústrias e empresas que precisam de um porto que vai ser bom para essas empresas e vai fortalecer o nosso porto de Angra dos Reis também. E nós faremos essa lei de incentivos fiscais com uma única e exclusiva obrigação do empresário que vier para cá, de empregar as pessoas daqui, de Angra dos Reis. E para isso, além dos nossos profissionais, nós estaremos criando polos profissionalizantes em todos os distritos. É um absurdo em Angra dos Reis, por mais que a última empresa, grande empresa que entrou aqui foi a Verome, em 1959, mas nós não temos um polo profissionalizante. Você que hoje está trabalhando no comércio, você que hoje está desempregado, você que não tem ali uma qualificação e quer ter uma qualificação, hoje a pessoa não consegue, porque primeiro que a gente não tem curso, e quando tem curso são cursos caros, que as pessoas mal estão conseguindo bancar, sustentar a sua família, como é que elas vão conseguir se profissionalizar? Eu quero fazer com que as pessoas cresçam, então nós teremos polos profissionalizantes por distritos, e aqui eu quero começar a dar o exemplo dentro da prefeitura. Fica aqui o meu recado, com relação ao que as pessoas falam, que se outro prefeito ganhar vai mandar as pessoas embora, mas eu também não quero fazer uma declaração vazia, como outros candidatos fazem, não, fique tranquilo que você não vai sair de lá, você vai trabalhar. Isso é muito pouco. Eu quero que aquela pessoa que esteja na Márcio Teixeira ou que esteja em qualquer outra empreiteira que trabalhe na nossa cidade, que ela tenha a possibilidade de entrar ali como um servente e ela sair depois dos 4 anos já como um profissional, como um encarregado, uma pessoa que vai crescer. Nós vamos oferecer cursos, não só para a nossa população, mas vamos oferecer cursos também para todas as pessoas que trabalham na prefeitura. Eu quero que aquela pessoa que chegue pequeno saia grande depois de 4 anos. Assim que a nossa cidade vai crescer, com o crescimento das pessoas. E também é importante que eu coloquei no nosso plano de governo e que nós vamos fazer, que é o curso municipal preparatório para concurso. Sabe, as pessoas que querem a sua estabilidade, as pessoas que querem passar, como eu vou dar um exemplo aqui, o nosso Colégio Naval, referência para o Brasil. Toninho, você sabe quantas pessoas de Angra passam por Colégio Naval? Pouquíssimas pessoas, e as poucas que passam, grande parte em cotas, porque os filhos daqueles que têm dinheiro para pagar um curso, dinheiro para se preparar, têm uma vida muito melhor. E não tem ninguém no Rio de Janeiro que tenha na conta 2,5 bilhões como a nossa prefeitura tem. Então nós vamos criar também os nossos cursos municipais preparatórios para as pessoas fazerem os seus concursos, passarem em concurso público, ter a sua estabilidade, passar nos exames da ordem dos advogados, de engenheiro. Vamos fazer a nossa cidade crescer através das pessoas. Não adianta uma pracinha bonita e a gente ter uma criança no balancinho com 5 anos
e depois essa mesma criança está com 20 anos na mesma praça, desempregada sem uma qualificação. Então nós vamos investir na geração de emprego novo, vamos fazer com que os nossos empregos aqui hoje, que já existem na prefeitura, que é a maior empregadora de Angra, não saia somente das mãos desses indicados, eu digo somente que é claro que às vezes pessoas de bom grado, que conhecem bons profissionais, possam indicar, mas não do jeito que está hoje. É uma farra de pessoas, muitas delas sem necessidade de estar lá, muitas delas que nem lá estão e tirando o lugar de uma pessoa que é um bom profissional e que poderia estar ganhando seu dinheiro e contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Candidato Zé Augusto, conversando com a Rascal Web no Malha Fina, respondeu o assunto emprego e renda. Com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Desde 1966, GDS Moto Center, acelera pra cá, e SolarOn, soluções em energia solar. Candidato, por favor, escolha o próximo tema. Eu vou escolher segurança pública. Segurança pública. Vamos lá. Pode escolher os 2 envelopes, candidato. Vou sempre no primeiro. Zé Augusto, candidato do Republicano, sob o número 10 para as eleições de 6 de outubro, na bancada do Malha Fina nessa manhã de quinta-feira. Ele vai responder por 6 temas, 2 perguntas de cada tema e 10 minutos para responder às nossas perguntas, né? Vamos lá, candidato. Recuperação de jovens. Que ações você pretende propor para recuperação e reintegração de jovens em situação de vulnerabilidade e que estão em risco de se envolver com atividades criminosas a partir de agora? O senhor tem 5 minutos. Olha, com relação aos jovens, e isso é muito importante porque as pessoas falam muito de segurança pública somente naquela parte mais efetiva, somente naquela parte mais combativa. E nós devemos tratar a segurança pública assim como nós deveremos tratar a saúde, que nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. A gente tem que evitar para que aconteça e, é claro, ir para o confronto quando não tem chance. Olha, com relação aos nossos jovens, a primeira coisa, eu acabei de responder aqui na pergunta passada, que é com relação à geração de emprego. Quando a gente gera oportunidades para esses jovens, quando a gente coloca essas pessoas para sonharem e, de fato, crescerem, muitas destas pessoas não vão para a vida errada. Nós temos que, sim, focar nessa questão dos nossos cargos, como eu falei, comissionados, dando oportunidades para essas pessoas que mais precisam, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Nós temos que qualificar aquela pessoa para ela olhar e ver, poxa, eu posso crescer, eu posso ser uma pessoa grande lá amanhã. Eu não preciso fazer coisa errada para poder ter algo diferente daquele que o pai e a mãe pode dar um sustento diferente ou pode oferecer algum tipo de vida diferente. Nós temos condição de dar igualdade para as nossas pessoas. Nós precisamos, através de nossas praças, como eu falei que não adianta, nós temos praça onde o nosso filho está lá com 5 anos, num balancinho, e depois com 20 anos, na mesma praça, sem uma qualificação. Além da qualificação profissional que eu falei na pergunta anterior, nós precisamos de ter projetos também esportivos na nossa cidade, porque todos os projetos esportivos que funcionam na nossa cidade, nenhum é feito pelo poder público. Todo ele é feito por pessoas comuns como nós. E as pessoas não conseguem fazer de fato aquilo que aquelas pessoas que têm uma intenção e pode ter um crescimento dentro do esporte, consigam fazer. Vou dar um exemplo. Eu conheço muitos jovens que jogam muito, jovens e crianças que jogam futebol, que quantos Neymar nós podemos ter aqui na nossa cidade, e eles não conseguem sequer fazer testes, porque é caro, o pai não consegue levar, às vezes são 2, 3 vezes por semana, e a nossa prefeitura finge que eles não existem. Nós temos a nossa Baía da Ilha Grande, que só serve para os nossos trabalhadores dos taxi boats e para as pessoas que têm ali o luxo de ter uma lancha, onde nós poderíamos estar fazendo uma parceria com o Colégio Naval e fazer com que essas pessoas sejam atletas olímpicos lá na frente, tirando ele da ociosidade. E nós precisamos, através dos nossos cursos preparatórios, da nossos colégios horário integral, que nós vamos ter oportunidade de falar aqui na hora da educação, para que essa criança de fato, e esse jovem de fato, enxergue que ele pode ter uma vida muito melhor e principalmente a gente poder ter um acompanhamento dessas famílias, porque quando a gente fala do jovem é muito mais do que o jovem. Todo jovem tem um pai, tem uma mãe, ou tem uma mãe que é mãe e pai como a minha, e nós temos que fazer um trabalho em conjunto, não simplesmente destacado daqueles que estão com problema. Vamos cuidar mais daqueles que estão passando por problemas, mas vamos cuidar principalmente de todos para que as pessoas enxerguem que vale a pena estudar, que vale a pena trabalhar, que vale a pena se qualificar, que vale a pena a gente poder ter uma vida justa, digna, decente, não essa vida que infelizmente muitos levam na vida do crime. Então, pode ter certeza que nós geraremos oportunidades para essas pessoas vulneráveis
especiais de emprego. Nós ofereceremos para essas pessoas uma educação diferenciada para que elas possam ter oportunidade fora da vida errada. Isso ainda tem 2 minutos, candidato, para essa resposta. Pode jogar para outra. Vamos para a segunda pergunta, então, com o tema segurança pública. O Zé Augusto vai ter 7 minutos para responder a próxima pergunta. Qual é o seu plano para fomentar e apoiar iniciativas de segurança pública nas escolas e instituições educacionais? 7 minutos, candidato, por favor. Vamos lá. Olha, com relação a essa questão, eu fico aqui muito confortável em falar, até porque volto a reafirmar que sou o candidato que vive a mesma vida que você. Meu filho estuda aqui na cidade, é aqui que eu vivo, é aqui que eu ando, como eu cheguei aqui na rádio dirigindo o meu carro e sem presenças de segurança. Eu quero de fato que a nossa cidade seja uma cidade mais segura e para isso nós temos que investir em todas as questões e principalmente nessa questão com relação às nossas crianças. Nós precisamos de imediato, isso já está no nosso plano de governo, é criar a nossa guarda municipal. Angra dos Reis não tem a sua guarda municipal. Essas pessoas que você vê na rua são agentes de trânsito. Então nós iremos fazer concurso público, criar a nossa guarda municipal para que ela possa auxiliar as demais polícias, porque todas as cidades, não só Angra, mas todas as cidades do Rio de Janeiro e do Brasil, tem uma deficiência muito grande no quantitativo de policiais. E nós temos como suprir através da nossa guarda municipal. E aí nós podemos criar o nosso destacamento da guarda escolar, o nosso destacamento da guarda Maria da Penha, que vai dar uma segurança muito maior para que as pessoas possam se locomover, viver no seu dia a dia. E digo isso porque, além de boas ideias, eu visito cidades que funcionam. Eu já tive em diversas cidades que têm a sua guarda municipal e são cidades que, na sua região, são as cidades que têm o melhor índice de segurança pública. Então, nós vamos investir na questão da nossa guarda municipal, fazer um concurso público para a nossa guarda municipal e nos demais, com relação aos policiais do PROEIS, que apesar de serem policiais do Estado, é a prefeitura que paga, a gente fortalecer esse projeto, trazer mais policiais, botar mais policiais para trabalhar. E eu posso dizer aqui, com total conhecimento de causa, até porque hoje nós vivemos uma situação bem mais tranquila do que nós já vivemos períodos de guerra em Angra dos Reis, e eu não estava escondido em condomínio fechado. Eu estava na rua, batendo de frente, sendo expulso até de comunidades, trazendo policiais novos para Angra, policiais inclusive nossos de Angra, que estavam fora da nossa cidade, ao invés de estar aqui, trouxemos. A nossa cidade não tinha um juiz criminal. O juiz criminal de Angra era o juiz de Mangaratiba, ou seja, eu deixei claro uma vez no plenário da Câmara que Angra estava sendo o parquinho de diversão da vagabundagem, porque as pessoas vinham para cá, faziam o que queriam, muitas das vezes eram presas e saíam ali porque passavam até o prazo. Nós conseguimos, através de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, trouxemos 2 juízes criminais para Angra, então eu sempre fui muito combativo com relação à nossa segurança. E principalmente quando a gente fala com relação às nossas crianças. Eu sou pai, é aqui que meu filho vive, é aqui que meu filho estuda, eu sou amigo, eu tenho muitas pessoas que eu tenho a alegria e a sorte que caminham junto comigo e eu tenho uma responsabilidade muito grande, tanto com o filho dessas pessoas, quanto com os filhos das pessoas também, que apesar de não nos seguirem, eu quero me colocar à disposição para poder continuar esse trabalho sério da gente poder estar fortalecendo a nossa segurança através da nossa guarda municipal que não existe, a gente poder trazer mais UPPs para os outros bairros que não têm UPPs. Nós temos aqui bons exemplos de locais que não tinham UPPs e hoje estão pacificados, uma segurança muito grande. Está aqui o meu compromisso junto com o governo do estado, da gente botar uma estrutura para a gente colocar em cada bairro as nossas UPPs e pode ter certeza absoluta que não só nas escolas, mas da nossa cidade, de fato, vai ser uma cidade 100% segura. Candidato Zé Augusto está na bancada do Malha Fina conversando com a gente, sendo sabatinado nessa manhã de quinta-feira. O patrocínio é da GDS Motocenter, acelera pra cá. Solar On, soluções em energia solar. E Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Por favor, candidato, vamos aos envelopes e escolher o próximo tema. Vamos para educação. Educação, sempre um bom assunto. Tema né? escolhido, educação, os 2 envelopes. Candidato Zé Augusto é o representante do Republicano sob o número 10, é candidato a prefeito em Angra dos Reis no dia 6 de outubro e está aqui nessa manhã de quinta-feira no Malha Fina respondendo as nossas perguntas. E o próximo tema é educação e ele vai ter 10 minutos para discorrer sobre o tema. Vamos à pergunta, candidato. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas de Angra dos Reis, garantindo que os alunos tenham acesso a uma educação de excelência?
Então vamos lá, Toninho. Primeira coisa que nós temos que fazer é deixar claro que chega dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos filhos, terem somente o básico do poder público. E digo básico porque nós estamos falando de uma das cidades mais ricas do Brasil. Nós estamos falando de uma cidade que é conhecida internacionalmente. Então a primeira coisa que eu vou fazer para que a gente melhore a nossa educação é valorizar os nossos profissionais, dos auxiliares, das professoras, da educação infantil, que são as berçaristas, dos monitores de educação especial, dos docentes. Nós temos que valorizar esses profissionais que, infelizmente, não vêm sendo valorizados e não adianta tablet, não adianta ar-condicionado, tudo isso é muito válido, mas nós precisamos, de fato, valorizar os nossos profissionais. Então, você, que é profissional da educação na nossa cidade, tem aqui o meu compromisso de ter uma valorização, assim como eu, quando fui presidente da Câmara, valorizei o servidor da Câmara Municipal. Hoje, para você ter noção, quando eu fui presidente da Câmara, eu dei aumento, não foi reajuste, somente para o servidor concursado. Aquele que estava ali no meu gabinete, eu não dei. Até porque ele não era para estar ali, já estava ali, depois de 4 anos ele sai e o servidor fica. Então está aqui o meu compromisso com o servidor, até porque eu sei o tanto que um servidor trabalha. Minha mãe, que é minha mãe e meu pai, é uma servidora. Eu sempre cansei de ver ela saindo muito cedo e voltando muito tarde. Então eu dou valor ao profissional e quero valorizar o profissional da educação. Aumentar o nosso número de creches. Nós precisamos de mais creches e para isso nós precisamos fazer também o concurso público, como eu falei na questão da geração de emprego. Nós temos uma deficiência de profissionais, uma deficiência de professores. Todas as creches em horário integral. Não adianta a gente colocar uma creche que não seja em horário integral, porque hoje já está difícil de arrumar um emprego. Agora, o emprego de meio período, então, é impossível. Então, eu sei a importância de uma creche de horário integral, porque eu fiquei em creches de horário integral. Precisamos investir na questão da inclusão, mas uma inclusão de verdade, Toninho, tornando produtiva a presença das crianças com deficiência, não é simplesmente oferecendo vaga, que oferecer vaga é a obrigação. Nós temos que, de fato, oferecer uma vaga, mas investir na inclusão de verdade, tornando produtiva a presença das crianças nas escolas. Tomar a nossa responsabilidade de crescimento. Como eu falei, chega dessa história de falar que aquilo ali é do governo federal, que aquilo ali é de Docas, que aquilo ali é do governo do estado. Está aqui dentro de Angra. Diz respeito às nossas pessoas, a população de Angra, a prefeitura tem que matar no peito e tem que resolver. Então nós temos que ter responsabilidade com o crescimento dos nossos. E aí eu falo com relação ao nosso ensino médio. Assim como nós temos o Colégio Cívico Militar, que falam muito só da questão militar por conta de bandeiras, mas eu quero dizer com relação ao ensino que ele dá, né? Um ensino de horário integral. Então nós vamos transformar, em cada distrito nós teremos uma escola de horário integral e não simplesmente formação no nível médio puro e simples. Vamos ter formação técnica, como muitas outras cidades já fazem. Nossos alunos vão sair ali técnico em turismo, em administração, pessoas vão sair pronta para o mercado de trabalho. E colocar uma segunda língua, porque é um absurdo em Angra dos Reis, a gente fala muito de turismo e até hoje é uma outra que tem, todas as escolas têm que ter uma segunda língua como o inglês e matérias, como eu digo, de inovar. A gente precisa sair do básico, então nós temos que colocar empreendedorismo, educação financeira, porque olha, Toninho, a pessoa pode escolher, ô Bruno, ser engenheiro, ser advogado, ser o que for, médico, mas todas elas vão precisar fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Então nós temos que colocar nos nossos colégios o empreendedorismo e a educação financeira. Além dos cursos municipais preparatórios para concurso, que nós já falamos lá atrás também, vai estar estudando e ao mesmo tempo vai estar preparando aquela pessoa para poder ter uma vaga, uma estabilidade no mercado de trabalho. E para finalizar com relação à educação, fica aqui também o meu compromisso que o secretário de educação será da nossa cidade, não será ninguém de fora, porque só uma pessoa daqui, da rede, tem a responsabilidade com seus alunos e principalmente respeito com os servidores que trabalham na nossa rede municipal de educação. Candidato Zé Augusto está respondendo sobre educação. Quanto tempo a gente tem ainda, Bruno, para essa resposta? 5 segundos. Faltavam 55 segundos. Candidato, o senhor vai ter um pouquinho mais de 5 minutos para responder quais medidas serão tomadas para combater a evasão escolar, especialmente entre adolescentes, e assegurar que mais jovens concluam seus estudos. Olha, isso através de uma educação mais não tão distante como é hoje. Nós precisamos humanizar essa questão da educação. Nós precisamos, de fato, fazer com que a pessoa olhe ali, o pai, a mãezinha, olhe o colégio do filho dela e enxergue como aquilo ali sendo dela, porque nós pagamos através dos nossos impostos. Então, nós iremos humanizar essa relação, nós iremos ter ali reuniões
mensais com os pais, junto com o Conselho Tutelar. Nós colocaremos psicólogos escolares, porque isso é muito importante, porque um profissional muitas das vezes está ali dando aula para diversos alunos, ele não tem como, de fato, identificar qual aquele que está tendo qualquer tipo de problema. Olha, nós iremos tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria que me tratasse. Eu respondi outro dia para um amigo, que se tornou amigo, uma pessoa que me parou na rua, numa caminhada que eu estava fazendo no Morro do Moreno, e ele falou: Zé Augusto, o que você vai fazer para o futuro dos meus filhos? Eu falei: olha, eu vou fazer para o futuro dos seus filhos a mesma coisa que eu vou fazer para o futuro dos meus, porque é aqui que eu vivo, é aqui que ele vive, e eu posso te garantir que nós temos profissionais competentes, eu posso te garantir que nós temos dinheiro para fazer, eu posso te garantir que nós temos experiência para fazer, até porque eu já fui um gestor, eu fui presidente da Câmara com as minhas contas todas aprovadas, graças a Deus, ficha limpa. Então, com muita seriedade, com muita humildade e humanizando a relação, porque eu vejo um afastamento muito grande, ô Bruno, com relação ao prefeito, aos secretários e aos pais e aos próprios professores. Na época de eleição, todo mundo é só sorriso, todo mundo é bonzinho, todo mundo abraça a mamãe, abraça o papai, abraça os professores que querem voto do servidor público, mas no decorrer dos 4 anos a gente não vê dessa forma acontecer, e é isso que eu quero fazer. Um prefeito que não está nas ruas, como eu, graças a Deus, sempre estive nas ruas, mesmo não sendo prefeito, e é o que me assusta, eu vendo candidatos que eu nunca vi na rua, nunca vi na rua, como sua grande maioria. Tem candidatos que estão ali pontuando na pesquisa e tem pessoas que falam, grande parte, que dizem assim: mas quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida? Imagina esse cara depois que for prefeito. Eu quero ser um prefeito nas ruas, conversando com os professores, visitando os colégios, não só em época de inauguração, sabe, chegando ali fazendo visitas surpresas, visitando a casa dos pais, porque só assim nós vamos entender a real necessidade das pessoas e nós vamos trabalhar de uma forma mais adequada para aquelas crianças, para aqueles adolescentes e até para as pessoas mais velhas também, porque a gente fala muito da criança, do adolescente, mas nós temos o EJA, nós temos muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e hoje elas merecem essa oportunidade, sim, de poderem crescer, de poder arrumar um emprego melhor, e a educação é o pilar para tudo isso. Então tem aqui o meu compromisso de fazer uma gestão mais humanizada, mais perto da população, ouvindo, conversando, entendendo e principalmente colocando todos juntos ali, professores, diretores, pais, alunos, conselho tutelar, e eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma educação muito melhor e uma forma muito melhor de conduzir. Chega de Angra não ser referência para nada, gente. Hoje nós vivemos numa das cidades mais ricas do Brasil, conhecida internacionalmente, e de todos os assuntos que nós já tratamos e de todos que nós vamos tratar, Angra não é referência em nenhum deles. Não é referência em saneamento, não é referência em saúde, não é referência em turismo, não é referência na educação. Chega, porque dinheiro nós temos, boas pessoas querendo crescer e estudar nós temos, o que falta é humanizar, através de ter uma capacidade de fato de não fazer a nossa educação como um balcão de negócio. Educação tem que ser para o crescimento das pessoas, para o crescimento da nossa cidade. Bom, nós chegamos à metade da nossa conversa aqui na bancada do Malha Fina. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo www.rascaweb.com.br, numa live no Instagram com muita gente interagindo com a gente, mandando mensagens. Depois a gente vai enviar todas aqui para o nosso candidato, o candidato Zé Augusto do Republicano, sob o número 10 nas eleições. Com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos e a gente te leva desde 1966. GDS Motocenter, acelera pra cá. E Solaron, soluções em energia solar. A gente vai para um breve intervalo e quando a gente voltar, a gente vai conversar com o Zé Augusto sobre saneamento, saúde e turismo. São os próximos temas aqui no Malha Fina. Malha Fina, especial eleições 2024. Rasca Web 10h49. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. E a gente está de volta recebendo o candidato Zé Augusto do Republicano sob o número 10 nas eleições para a Prefeitura de Angra dos Reis em 6 de outubro. O candidato já respondeu 3 temas, temos agora mais 3. Saúde, turismo, saneamento, não é, Bruno Crescente? Isso aí, saúde, turismo e saneamento. Fique à vontade para escolher, candidato. Vamos pro tema saúde. Saúde, tema saúde escolhido. Os 2 envelopes. Lembrando que para cada tema o candidato responde 2 perguntas aqui na bancada do Malha Fina.
Durante toda essa semana, a gente está recebendo os candidatos para prefeito de Angra dos Reis. Se você perdeu alguma das nossas conversas, está tudo disponível no YouTube da Rasca. Só procurar lá e conferir. Atenção primária e preventiva na saúde. Como você pretende fortalecer a atenção primária e os programas de saúde preventiva a fim de reduzir a demanda por atendimentos na urgência? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é investir, valorizar os nossos agentes comunitários de saúde. Então tá aqui o meu grande abraço para esses amigos, para esses guerreiros que são os agentes comunitários de saúde, que são totalmente desvalorizados e são a principal ferramenta para que a gente possa fortalecer a nossa saúde primária. São as pessoas que estão no dia a dia ali no bairro, que conhecem as pessoas, até porque são do bairro, que estão ali no dia a dia conversando, vendo o que de fato as pessoas precisam, o que de fato elas estão passando. Então fica aqui o meu compromisso da valorização dos nossos agentes comunitários de saúde. Segundo, com relação aos nossos postos de saúde, nós precisamos de fato não só falar de investimentos, a gente tem que mostrar aonde está sendo investido. Não adianta a gente construir um posto de saúde muito bonito e não ter médico, não ter profissional, não ter remédio. Então, olha, fica aqui o meu compromisso, que através do seu celular, você vai estar ali acompanhando quais são os médicos, aonde estão os remédios que nós pagamos com o nosso recurso da saúde. É inadmissível, Toninho, nós, como Angra dos Reis, que tem um orçamento bilionário, mas vamos botar com relação à saúde, pessoas saírem daqui e por conta de um atendimento de uma saúde primária não eficiente, depois ter graves problemas e mesmo assim nem aqui conseguir ser atendido. Existem pessoas, como eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Elivelto, lá do Bracuí, que o pai dele teve que ir para Barra Mansa. Barra Mansa tem, para cuidar da cidade inteira, da saúde, da educação, do saneamento, do esporte, de tudo, 600 milhões de reais. E Angra dos Reis tem só para a saúde mais do que 600 milhões de reais. Então, não é somente na saúde primária, mas com relação à saúde primária, fica aqui o meu compromisso de fortalecer e valorizar o agente comunitário de saúde, de colocar de fato os médicos que nós pagamos, porque nós pagamos muitos médicos que sequer estão ali trabalhando, por conta dessas organizações sociais que tomam conta da nossa cidade, que está aqui o meu compromisso. A primeira coisa que eu vou fazer é colocá-las para fora, porque quando eu fui vereador, eu fiscalizei e denunciei muito. Inclusive, se você fizer aquela busca lá pelo Facebook, diferente dos outros candidatos que nada fizeram, eu estava lá gravando, invadindo a organização social, porque enquanto tem pessoas morrendo, eles estão ganhando dinheiro com a saúde da nossa cidade, que só não funciona para quem precisa do serviço. Mas para eles vem funcionando há muito tempo, tanto que é uma briga danada. Cada hora é um secretário novo e, por coincidência, nenhum deles secretário da cidade. São pessoas que vêm aqui justamente para fazer negócios e a gente não pode admitir uma coisa dessa. Então você, através do seu celular, você vai saber os médicos que você está pagando no seu posto de saúde, os remédios que lá estão e justamente para poder ter essa transparência, porque é inadmissível faltar médico, faltar remédio, não ter atendimento sendo no primário ou sendo na de grande complexidade, numa cidade que tem quase 700 milhões de reais só para a saúde por ano. O tema é a saúde. O candidato Zé Augusto vai responder a nossa segunda pergunta. Quanto tempo restou, Bruno? 1 minuto e 50. Sendo assim, o senhor tem 6 minutos e 50 para responder a Excelente. próxima. Quais são seus planos para aumentar o número de unidades de saúde, especialmente em áreas mais remotas, como nas ilhas, onde o acesso é limitado? Olha, com relação às ilhas, eu posso falar com propriedade, porque não faço como muitos candidatos que passam a conhecer agora. Não só as ilhas, né? Nós temos candidatos que passaram a conhecer nossa aldeia indígena agora em 2024. Eu caminho bastante, há bastante tempo nas ilhas, não simplesmente fazendo política, eu tenho amigos queridos na ilha, eu visito com a minha família e a ilha já passou do tempo de ter ali uma unidade avançada de saúde. Porque por mais que a pessoa mora às vezes na Monsuaba e fica um pouco afastado do HMJ, ela entra num carro e ela rapidamente ela consegue estar ali no HMJ. Agora uma pessoa na Ilha Grande, ela conseguir se deslocar, sendo que não é todo mundo que tem o privilégio de ter um barco e muitas das vezes até quem tem não consegue, não dá tempo. Então nós estamos falando de vida e vida vai ser prioridade no meu governo. Então pode ter certeza que com relação às ilhas nós teremos unidades avançadas de saúde,
nós teremos ambulância, mas não adianta ter uma ambulância como nós temos, que fica aqui no continente. A ambulância tem que estar na Ilha Grande, e não só no Abraão, que eu tenho amigos queridos, estou sempre lá, mas a Ilha Grande não se resume somente no Abraão. Principalmente nas praias lá de fora, como Provetá, que nós sabemos a dificuldade e aumento da distância. Então, nós precisamos de unidades de saúde avançada e nós precisamos, de fato, de ambulâncias mais lá na Ilha Grande. Com relação aos nossos demais bairros, dinheiro, Toninho, para a nossa cidade, felizmente, não falta. E, infelizmente, o que vem acontecendo na nossa saúde de errado é por conta do dinheiro, que as pessoas não olham as vidas, só olham negócios, e entra ano e sai ano, o dinheiro da nossa prefeitura aumenta e a qualidade da nossa saúde, infelizmente, só diminui. Eu tenho aqui um compromisso com você de colocar não só a nossa saúde primária, não só os nossos postos de saúde, mas principalmente também as grandes complexidades, principalmente também aquilo que a gente mais precisa, muitas das vezes, que tem que sair daqui para ir para cidades menores do que a nossa, mais novas do que a nossa, com menos dinheiro do que a nossa, que nós vamos acabar com esse tipo de problema, primeiro dando transparência, porque só não dá transparência quem deve. Então, como graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema, na prefeitura nós vamos abrir para você que está me escutando, aonde está sendo gasto cada centavo do dinheiro da saúde. E eu posso te garantir que dessa forma, fazendo certo, não vai faltar médico, não vai faltar remédio, você não vai precisar ir para outras cidades, o seu posto de saúde vai ter condição de ter cada posto de saúde uma ambulância 24 horas com um profissional, coisa que não tem. Fica aqui o compromisso de uma pessoa que hoje, a minha tia, que é minha segunda mãe, está na UTI do HMJ. Eu uso o sistema público de saúde, minha família usa o sistema público de saúde. Eu tenho um compromisso com você, porque eu sou igual a você. A saúde ficando ruim para você, tá ruim para mim também. A cidade ficando boa, tá boa para mim também. E eu tenho capacidade para fazer. Eu, graças a Deus, diferente dos outros candidatos, eu já fui testado e, graças a Deus, aprovado, com as minhas contas aprovadas, com boas ações, tratando bem o servidor público, que isso é essencial, porque a gente fala muito também de investimento, mas a gente muitas das vezes não sabe a forma que o servidor público é tratado. Nós precisamos tratar bem o servidor público, e esse servidor público bem tratado vai estar ali mais disposto para poder estar atendendo o munícipe, para atendendo as pessoas que mais precisam. Precisamos qualificar as nossas pessoas. Não adianta a gente ter UPA pediátrica sem pediatra. Não adianta nós termos médicos grossos e ignorantes com aquela pessoa que já está ali no momento de dificuldade. E principalmente fica aqui a minha solicitação para todas as pessoas. No intervalo, o Toninho falou aqui, ó, um monte de gente aqui tá mandando mensagem legal para você. Eu falei, eu gosto de ver as mensagens ruins, porque as pessoas que gostam de mim aquecem o meu coração. E as pessoas que não gostam, que fazem as suas reclamações, eu vejo qual é a crítica, porque eu quero ser uma pessoa melhor. E com relação à saúde é a mesma coisa. Eu vejo hoje na nossa cidade pessoas que fazem críticas à saúde, e a vez do governo bater na porta dessa pessoa e falar onde foi o erro, o que aconteceu, vamos lá, eu quero corrigir, eu quero acertar. Não, aquela pessoa ainda vira inimigo do governo, e ainda tem pessoas que foram eleitas para defender a população, que acabam defendendo somente governos e não as pessoas que mais precisam. Então fica aqui o meu compromisso com você, morador de Angra, que nós chegaremos com a saúde em todos os cantos, e não é somente, Toninho, o posto de saúde. Nós temos famílias que moram bem distantes, que têm crianças com necessidades especiais, com deficiência, e que muitas das vezes, como eu visitei uma família que não tem condição, que a filha vem piorando, porque ela não tem condição de levar a filha para o tratamento, e ela não tem carro, o ônibus não passa na porta, e a Secretaria de Saúde diz que não tem carro para buscar. Gente, olha, a nossa cidade tem carro para secretário, subsecretário, inclusive para levar em shopping, para levar em universidade. Nós precisamos fazer um levantamento de todos os idosos, de todas as pessoas com deficiência, que precisam de fato de tratamento, e criar ali uma rotina para que o carro possa buscar ele junto com a sua família, levar para ter um atendimento e levar de volta. Isso não é favor, isso é obrigação, porque muitos conseguem andar, muitos conseguem ter seu carro, muitos conseguem usar um transporte público, mas diversos pais e mamães têm uma dificuldade muito grande com seus filhos, principalmente quando nós falamos de pessoas no aspecto autismo, que fizeram até agora há pouco tempo, estão para inaugurar uma unidade para atendimento, mas numa cidade onde de 200 mil habitantes tem um neuropediatra. Então, chega de fazer obra somente de cimento e areia. A gente tem que fazer obra construindo vidas prósperas. E para isso a gente tem que cuidar principalmente daqueles que mais precisam, que são as pessoas que necessitam da saúde, que são pessoas que têm as suas necessidades especiais.
Candidato Zé Augusto do Republicanos, número 10, candidato às eleições para prefeito em Angra dos Reis. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. Com o patrocínio da Solaron, da GDS Motor Center e da Aviação Senhor do Bonfim, candidato Zé Augusto, por favor, escolha mais um tema pra gente escorrer. Eu vou escolher turismo. Turismo. Tema escolhido, turismo, pelo candidato. Os 2 envelopes. Foram 3. Lembrando que para cada tema o Zé Augusto tem 10 minutos, né, para responder 2 perguntas. E a primeira tá chegando, Zé Augusto. É turismo sustentável, tá? Quais são seus planos para promover o turismo sustentável em Angra dos Reis, garantindo a preservação das ilhas, praias, áreas ambientais, sem comprometer o ecossistema? Sim, olha, quando nós falamos de turismo sustentável, uma cidade como Angra dos Reis, não estamos falando somente das ilhas. Estamos falando de toda a nossa cidade. Nossa cidade é um patrimônio natural, não só a Ilha Grande. Se a Ilha Grande é para a Unesco, eu tenho certeza que Angra é para o mundo. Nós olhamos muito para as ilhas, mas do outro lado nós temos as serras, nós temos nosso ecoturismo. Quando nós olhamos também para o nosso turismo religioso, nossas igrejas, nossos conventos, está dentro dessa cidade maravilhosa que Papai do Céu abençoou e abençoou muito. E que se hoje o turismo funciona na nossa cidade, é somente por ele, Papai do Céu, e pelas pessoas que hoje lutam e muito para sobreviver do turismo numa cidade como Angra dos Reis. Hoje nós chegamos ao cúmulo de um guia de turismo não ter emprego na cidade, ter que trabalhar em outras cidades. Isso é um absurdo. Então eu vou falar do nosso turismo como um todo, porque todo ele tem que ter essa responsabilidade com relação à nossa natureza e biodiversidade. Nós temos que fortalecer, Toninho, primeiramente, tudo aquilo que nós temos e que está parado. Hoje, Angra dos Reis só falam de praias, só falam de ilhas, e nós somos muito mais do que isso. Nós temos a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro, que inclusive eu fiquei feliz que tem candidato que conheceu esse ano, pelo menos conheceu. Mas não só o candidato, tivemos diversas outras pessoas que vivem em Angra dos Reis que não tiveram oportunidade ainda de conhecer, justamente pela prefeitura não fazer um trabalho da forma que deveria fazer. Se nem o morador tem oportunidade de conhecer, imagina o turista. Nas ilhas a mesma coisa. Então fica aqui o meu compromisso com relação ao turismo. Primeiro, de fazer uma cidade funcionar, uma cidade alegre, uma cidade feliz, uma cidade que os nossos atrativos funcionem. Porque uma cidade, para ser boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador. E aí eu digo com alguns exemplos de cidades que funcionam. Fernando de Noronha, que é uma cidade conhecida por todos, ali ela tem um forte que é bem bonito e que as pessoas, o turista paga para entrar, o morador não. O morador entra, tá lá, convive com a sua família. Os músicos de lá tocam, os artistas se apresentam. O nosso Forte do Leme é infinitamente mais bonito do que o Forte Fernando de Noronha. Com uma vista maravilhosa para a Baía da Ilha Grande, com aqueles canhões fantásticos. Olha, e o máximo que você consegue, indo lá visitar o Forte do Leme, é voltar para casa cheio de carrapato, como todas as vezes quando eu vou com meu filho, que é um lugar totalmente largado e abandonado, onde ali deveriam estar famílias se encontrando, nossos músicos tocando, e aí sim, o morador frequentando e os turistas nos visitando. Nós temos ali o monumento Aquidabã, que nós, uma vez por ano, a Marinha vai lá para cultuar as pessoas que morreram. A gente pode ir muito além. Ali a prefeitura já deveria ter colocado uma réplica do navio, explicar a história do navio Aquidabã, botar uma boia de nado livre lá, demarcando onde afundou o navio, por mais que não tenha nada, mas chamando as pessoas, olha, venha mergulhar aqui no navio Aquidabã. Nós temos tantos atrativos largados, como eu falei, a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro. Você imagina um turista que vem de fora, lá vendo uma apresentação dos nossos índios, valorizando a nossa cultura, comprando o artesanato, mostrando aquilo para suas famílias, e as pessoas vão falar, você tá onde? No Amazonas? Não, eu tô em Angra, gente. Eu tô vendo aqui o índio, daqui a pouco eu tô no mar. Você imagina quantas pessoas não passariam a vir para cá. Nós precisamos fortalecer a nossa cidade. Nós temos o nosso quilombo do Bracuí, com uma história lindíssima, que também, infelizmente, abandonado pelo poder público. Nós temos nosso rio Perequê, nosso rio... olha, nós temos tantos atrativos, né? O rio Perequê, o rio Mambucaba, que nós podemos trabalhar a parte do ecoturismo, a questão dos rafts, que inclusive tem um grande amigo meu que faz ali, se desdobra para fazer nossos poções, nossas cachoeiras, tudo isso parado, assim como o nosso centro histórico. Nós observamos cidades como Paraty, que funciona por conta do seu patrimônio histórico,
e o nosso aqui largado, abandonado, como recentemente caiu da Igreja do Carmo. Nós assistimos cidades como Búzios, que tem apenas 28 anos, bem à frente da nossa cidade, que tem 522 anos. O nosso centro da cidade já passou da hora daquela rua do comércio, tem que ser um calçadão bonito, dos nossos músicos se apresentando, fortalecendo o comércio. Só assim a nossa cidade cresce. E é claro, tudo isso respeitando o meio ambiente, porque depois da população, o maior patrimônio de Angra é o meio ambiente. Candidato Zé Augusto está respondendo ao tema turismo aqui na bancada do Malha Fina. Lembrando que todas as nossas conversas com os candidatos estão disponíveis no YouTube. Marina São Bento é o tema, candidato. A Marina São Bento é um projeto que está dentro do seu planejamento de governo? Olha, a Marina São Bento está dentro do planejamento, como todos os outros projetos que já levantaram na nossa cidade. A gente tem que ver, primeiro, a viabilidade e, segundo, ver qual é a maior necessidade. Volto a dizer, ao invés de investirmos agora muito dinheiro, porque ali vai gerar muito dinheiro público para a gente poder concluir a Marina São Bento. Se nós podemos investir naquilo que nós temos pronto e infelizmente está abandonado, então eu digo, está nos planos? Sim. É prioridade? Não é prioridade, porque eu volto a dizer, se nós colocarmos a nossa aldeia indígena, de fato, para ser ali visitada por turistas e por moradores, se a gente, de fato, criarmos políticas públicas para que a Ilha Grande não seja somente o Abraão, se nós, de fato, criarmos projetos junto com os quilombolas, ali do turismo rural que eles desenvolvem, das suas histórias, se nós criarmos ali, dermos oportunidades para as pessoas no Rio Perequê, no Rio Mambucaba, para poder ali estar fazendo seus esportes radicais, se nós criarmos corredores turísticos para que as pessoas, olha gente, você que está me ouvindo, e vocês que aqui estão aqui na Rasca, eu tenho certeza que vocês não sabem de todas ou de algumas cachoeiras que nós temos na nossa cidade, porque é de difícil acesso, a gente não se sente seguro. Então, olha, nós temos tantos atrativos na nossa cidade que mais importante do que a gente gastar milhões e milhões e milhões num projeto muito grandioso, mas muito futuro, é a gente poder ali valorizar o que nós temos. E olha que não é pouca coisa. E a nossa cidade, gente, é uma cidade belíssima. Nossa cidade tem pessoas guerreiras que amam o turismo, senão não estariam mais trabalhando com o turismo, porque sobrevivem do turismo. Infelizmente, não são bem vistos e aquilo que poderia ser melhorado, eles olham como se fosse problema. Vou dar um exemplo com o DEIUSE. Eu vejo o poder público falando muito mal do DEIUSE. O problema não é o DEIUSE, o problema é a forma que a prefeitura conduz o DEIUSE na nossa cidade. Porque, olha, se DEIUSE fosse ruim, Aparecida do Norte é DEIUSE. O Cristo Redentor é DEIUSE. O Bondinho é DEIUSE. Por que a nossa cidade não pode ser também? Mas de uma forma ordenada. Não aquela quantidade de ônibus ficando ali bem na frente da Praia do Anil. Não uma cidade como a nossa, que infelizmente só consegue botar as pessoas dentro do barco e mandar para andar nas ilhas e na nossa Baía da Ilha Grande, porque não bota os nossos atrativos para funcionar. Nós precisamos do turista mais tempo em Angra dos Reis. Então aquele cara que vem pro DEIUSE para fazer uma visita ali para uma aldeia indígena, e quando ele souber que tem um passeio de barco, ele vai querer voltar. Então na próxima ele vai trazer sua família e vai ficar 2, 3 dias, fica no hotel, gasta no comércio. Aquele cara que vem para cá para voar, porque hoje nós temos pessoas que voam de parapente, voam de asa delta. Nós não temos uma rampa pública na cidade. A cidade já passou do tempo de ter uma rampa, de virar, sabe, capital do voo livre. Você imagina uma pessoa lá fora falando, tô indo para Angra dos Reis, você tá indo mergulhar? Não, tô indo voar. Voar, cara? Vou voar. Você acha que essa pessoa que vai vir voar, ele vai voar e vai embora? Não vai, ele vai dormir aqui, vai ficar aqui, vai gastar no comércio, porque ele vai querer conhecer a nossa Baía da Ilha Grande, ele vai querer conhecer a cultura dos nossos índios, a cultura dos nossos quilombolas, ele vai querer fazer um passeio com a sua família nos nossos poções, nas nossas cachoeiras. Tá tudo pronto, gente, mas ao mesmo tempo largado e abandonado. A segunda fase que nós temos que fazer, e de imediato, logo após colocar os nossos atrativos para funcionar, é de fato usar a mídia, mas não como vem sendo usado. Hoje, o político faz aquilo que é obrigação dele e ele coloca na mídia da própria cidade para mostrar, olha, eu estou trabalhando para você. Gente, o político que trabalha, ele não precisa falar não, porque a pessoa está vendo. A gente tem que colocar a nossa cidade, são em cidades que têm atrativos turísticos, pessoas turísticas para nossa cidade. Atrativos, de fato, para que aquela pessoa que esteja em Goiás, em Brasília, no Nordeste, sentado no sofá ali com a sua esposa, com seu filho, veja Angra dos Reis, veja nossos atrativos e fala, gente, eu quero ir para lá, vamos passar um final de semana lá, vamos passar uma semana lá. Essa é a política que tem que ser feita. Infelizmente, dinheiro nós temos, mas investimos mal.
Falamos em Marina São Bento, enquanto nós temos muitos atrativos largados, abandonados, que já poderiam estar funcionando. Gastamos com a mídia local, onde nós poderíamos já estar colocando em diversos estados para que a gente possa atrair turistas para cá. E outra questão, falo dos polos profissionalizantes. Precisamos profissionalizar as pessoas, dar formação para as pessoas, porque eu escuto muitos hotéis. Aqueles que têm vaga, às vezes têm problema de arrumar pessoas capacitadas para estarem ali trabalhando. Então nós temos que deixar as nossas pessoas prontas. Gente, não é difícil, é muito simples. E infelizmente só não aconteceu ainda porque nós temos candidatos e prefeitos que são turistas numa cidade turística como Angra. Porque se ele vivesse a nossa cidade, eu posso ter certeza, posso te garantir que o Forte do Leme não estava daquele jeito, que o Monumento Aquidauana não estava daquele jeito, que nossas cachoeiras não estavam daquele jeito, que os esportes radicais que geram turismo não estariam desse jeito, que as pessoas não estariam ali se jogando do morro ao invés de ter uma rampa própria para poder decolar, que as pessoas teriam mais visibilidade, aquele que trabalha com turista, para receber mais pessoas, gerar mais dinheiro, gerar mais renda e, de fato, poder enaltecer a nossa cidade diante de tantas belezas, tantos atrativos, mas que, infelizmente, hoje resume-se somente no mar e nas ilhas. Temos tempo, Bruno? Certinho, encerrou aqui. Usou todos os seus 5 minutos para responder o tema turismo, o candidato Zé Augusto do Republicanos. Vamos agora ao último tema do nosso bate-papo, saneamento. Candidato, o senhor vai só escolher agora os envelopes, por favor. Os dois primeiros. Os dois primeiros. Zé Augusto do Republicanos, patrocínio da GDS Motocenter, Solar On, soluções em energia solar, Viação Senhor do Bonfim. E agradecer também a toda a participação aqui da nossa audiência, tanto lá no site, no www.rascaweb.com.br e também aqui no Instagram, na nossa live. Segue lá, o Rasca Web. Poluição nas praias e rios, candidato. Saneamento. Exemplo da Praia do Anil, quais são as suas propostas para resolver a balneabilidade e preservação ambiental de outras praias? 5 minutos. Vamos lá, olha, com relação à Praia do Anil, eu gostaria até mesmo de responder essa pergunta, porque hoje eu vejo na nossa cidade o governo dizendo que ela está despoluída. E eu vejo uma certa oposição dizendo que nada foi feito. Eu quero trabalhar com responsabilidade. E, infelizmente, a nossa política, ela vem sendo feita por shows, né? Discussões, gritos, e na verdade a gente está falando de vidas, a gente está falando das pessoas. Então eu quero aqui, de fato, é claro que o atual governo demorou muito para começar, mas que bom que ele começou. Eu quero não só dar continuidade, como aprimorar e, de fato, falando a verdade no tempo certo, diante do trabalho que vai ser feito e também da própria natureza que nós vamos precisar dela, porque ela que ajuda bastante. Nós fazemos a nossa parte não jogando, né, tratando, e ela faz a parte dela também ali, limpando aquela besteira que, infelizmente, deixaram fazer durante anos e mais anos numa cidade tão forte como a nossa. E volto a dizer que o nosso maior patrimônio, depois da população, é o meio ambiente. Então, o que eu vou fazer com as demais praias, assim como da Praia do Anil, é não fazer politicagem, não fazer palco, e sim fazer um trabalho sério. Pegar empresas que já estejam prontas e próprias para trabalhar, porque eu vejo muitas obras que fazem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e são 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais dinheiro que a gente usa, simplesmente para poder inaugurar, simplesmente para falar que quer fazer. Nós temos, de fato, que resolver. Então, nós temos que trazer empresas e pessoas capacitadas diante dessa questão, principalmente da balneabilidade, dar continuidade de uma forma séria àquilo que vem sendo dito, que estão fazendo nas demais praias, e, de fato, o dia que eu for prefeito, eu vou poder saber, de fato, se ali estava sendo feito algo sério ou não. Se foi feito algo sério, a gente vai dar continuidade, vai aprimorar e vai melhorar, e com o tempo eu tenho certeza que nós vamos conseguir resolver. Se não for, nós vamos falar para a população, porque transparência é tudo, e vamos trazer, de fato, pessoas competentes e responsáveis para que a gente possa fazer isso. Não é difícil. Nós estamos falando de uma cidade que, volto a dizer, o problema não é o dinheiro. Nós temos dinheiro para investir, nós temos boas pessoas, as pessoas querem ajudar, as pessoas são do bem na nossa cidade. Elas precisam, sim, de incentivos, e isso eu vou fazer através da prefeitura. Aquela pessoa que tiver ali o seu saneamento, que fizer a sua fossa, nós vamos trabalhar de uma forma não ostensiva de
fiscalização de um lado negativo, vamos fazer de uma forma positiva. Nós vamos criar ali o nosso IPTU verde, nós vamos fazer com que aquela pessoa tenha vontade de contribuir com o meio ambiente e tenha o orgulho de lá na frente, num futuro próximo, não o que vem acontecendo, que a gente já escuta há quantos anos e mais anos, para que de fato, quando as nossas praias estiverem próprias para banho, ela poder olhar e não simplesmente dar um mergulho, mas falar, eu faço parte dessa mudança. Então fica aqui o meu compromisso e peço para que as pessoas levem a sério a questão do meio ambiente, porque é muito importante, envolve tudo, envolve vidas, envolve que até com relação à saúde, né, quando nós tratamos o meio ambiente, já tem uma pesquisa que diz que melhora a questão da saúde, vidas também das nossas tartarugas, dos nossos peixes, emprego, porque quando a gente fala de turismo, se nós perdemos a nossa Baía da Ilha Grande, a gente perde praticamente tudo. Hoje, já que nada está funcionando na cidade com relação ao turismo, a gente perde tudo. E nós estamos falando ali de famílias, como eu tenho vontade de poder ver na Praia do Anil, sabe, com seus filhos, e não por conta de político A, B ou C, porque, olha, político resolver problema não é favor, é obrigação. Então nós temos que ter a nossa obrigação, mas uma obrigação séria e coerente, não como acontece hoje, que eu vejo quem está no governo dizendo que já está tudo bom, e eu vejo certas oposições dizendo que está tudo errado. Eu quero, de fato, resolver e não quero palanque político diante daquilo que eu quero. Assim, quando eu fui vereador, eu tive a obrigação e fiz, fiscalizando, legislando. Fui o vereador que mais tive proposituras. Como eu fui presidente da Câmara, sabe? Valorizando o servidor, fazendo concurso público, com as minhas contas todas aprovadas. É minha obrigação. E eu fico feliz de ter feito a minha obrigação bem feita. E é assim que eu quero fazer se a população me escolher para ser o seu prefeito. O tema é saneamento. Quanto tempo nós usamos? 40 segundos. Vamos lá para a última pergunta, então, candidato Zé Augusto. O tema ainda é saneamento, coleta e tratamento de esgoto. Qual o seu plano para ampliar e melhorar a coleta e o tratamento de esgoto em Angra dos Reis, especialmente nas áreas mais afastadas e nas ilhas? Olha, se você levar a sério o investimento que a cidade faz, diante do que ela gasta e diante do que é oferecido, com relação à ilha, eu posso falar diretamente para os meus amigos da Ilha Grande, inclusive para aqueles que trabalham lá, que eu não preciso citar o nome, até para não serem perseguidos, que ali não trata nada. Ali simplesmente o esgoto passa, o máximo que fizeram foi colocar um emissário mais distante para jogar um pouco mais distante aquilo que a gente deveria ter a responsabilidade de tratar. Então é a responsabilidade de investir o dinheiro de fato em algo que funcione. Volto a dizer, não dá para a gente tratar os distritos, os bairros de forma iguais. A Ilha Grande tem uma necessidade, o Bracuí tem uma necessidade, nosso Ariró tem outra necessidade. Então, cada bairro, cada distrito terá o seu plano específico de trabalho diante das suas necessidades. Mas eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo, aqueles que vierem com propostas mirabolantes, falando de coisas difíceis, não passa de mentiras para enganar a população. Saneamento e água é coisa simples, basta ter vontade de resolver. Vou dar um exemplo até com relação à falta d'água que a gente vem passando na nossa cidade. É claro que nós passamos por um momento de estiagem no Brasil, porém, também é muito claro, e para aqueles que não sabem, eu sou o único dos candidatos que hoje estão disputando, que eu venho desde 2017 em praticamente todas as nascentes no período de seca e mostrando para as pessoas que água tem. Pouca, mas tem. Porém, no nosso período de cheia, o que acontece são água vazando, indo embora, jogando fora. E isso é um absurdo. Nós temos que utilizar essa água nos períodos de cheia para poder ter melhores reservatórios, maiores reservatórios, uma melhor distribuição, para não faltar num período como esse. Todo ano nós temos problema de estiagem. Todo ano nós temos problema com água. Só que nenhum ano eu vejo investimento na nossa, não só na captação, mas principalmente no armazenamento. É aquela política que dizem que não dá voto e depois tira o voto e você vê o político sempre justificando. Ou você vê outros políticos, que é o que me assusta muito, porque, olha, nós temos muitos problemas na nossa cidade e eu, de fato, concordo que nós precisamos de mudança. Mas a gente precisa mudar para melhor. Não dá para colocar candidato que vem com propostas absurdas, que não conhecem o que as pessoas passam, porque mora escondidinho dentro de condomínio, porque nunca andou pela cidade, porque a mudança para pior nós já tivemos uma vez na nossa cidade,
E a gente não pode admitir que a nossa cidade volte a retroceder. Então nós precisamos ter políticas sérias e com relação ao saneamento e à água, são políticas simples. A água a gente precisa fazer aumentar os nossos reservatórios. Nós temos diversas outras nascentes que a gente poderia estar buscando ali água, que a água vai embora e infelizmente na hora da seca é isso que as pessoas passam. Poucas pessoas não passam, como grande parte dos políticos, eu posso te garantir que tem as suas cisternas, como no nosso problema da iluminação pública não é diferente. Eu não sou um político que tem cisterna, não sou um político que tem gerador em casa, eu vivo a mesma vida que você, estou desde 2017 em cada nascente, olhando ali e de fato digo para você, é muita água quando a gente tem água sendo jogada fora, que poderia estar sendo armazenada se nós tivermos um plano de fato de aumentar o nosso armazenamento, para a gente num momento como esse não estar passando o que a gente passa em Angra dos Reis. É um absurdo faltar água em Angra dos Reis. Agora, com relação ao saneamento é a mesma coisa. Nós precisamos conscientizar as pessoas. Nós precisamos levar isso, inclusive, para os colégios, porque a gente pode falar para uma pessoa, pô, não faz isso não joga isso aí na água pluvial, não. E a pessoa escuta, pá, entra no ouvido e sai no outro. Agora, quando é um filho nosso falando, a pessoa já pensa duas vezes. Então, vamos colocar desde a sala de aula, para que as pessoas possam, as nossas crianças entendam o valor que tem a natureza numa cidade como a nossa, no mundo, a nossa responsabilidade e também incentivar. Não adianta só punir quem faz errado, a gente tem que incentivar pessoas para que possam usar água de reuso, sabe, para que possam ter ali a sua fossa, para que possam procurar o poder público na hora de problemas com relação a ligar ali o seu tratamento de esgoto, para que estejam mais juntos. Chega dessa questão do político só falar com as pessoas em época de eleição. Eu quero ser um prefeito que eu quero estar na rua. E só não fica na rua o prefeito que não quer, porque falar que não dá, porque virou prefeito é mentira. Porque se você ficar na rua hoje, por que você não ficaria na rua tendo um secretário, subsecretário, coordenador, gerente? É tanta gente trabalhando na prefeitura, o prefeito de fato tem que estar perto do povo, perto das pessoas, para entender se de fato os serviços estão sendo bem oferecidos e de fato o que as pessoas precisam, o que é prioridade para que possa ser feito na nossa cidade. E olha, tanto o emprego, tanto a saúde, quanto cuidar do nosso meio ambiente, no caso do saneamento, é algo que a gente precisa fazer há muito tempo e infelizmente nós vivemos numa das cidades mais ricas do Brasil. Nós vivemos numa cidade que tem 522 anos e a gente, em pleno 2024, ainda está aqui discutindo o básico. Ainda aqui está falando de falta de emprego, ainda está falando de falta de água, ainda está falando de falta de saneamento, ainda está falando de um turismo desordenado. Olha, gente, uma cidade com 522 anos. Chega, não dá para ficar do jeito que está, mas também não pode melhorar. Então, cuidado na hora de escolher para não colocar um turista numa cidade turística. Muito bem. Candidato, nós ficamos felizes com a sua presença e a participação nesse importante espaço democrático, né? Lhe desejamos toda a sorte do mundo no dia 6 de outubro. E agora o senhor tem mais 5 minutos para deixar uma mensagem para o seu eleitor ou para tentar convencer aquele que, por acaso, ainda se encontra indeciso. 5 minutos, Zé Augusto. Olha, para você que está indeciso, para você que já está decidido, eu falo da mesma forma, eu falo com o meu coração aberto, porque eu me sinto na obrigação, como morador, como uma pessoa que vive na cidade, como uma pessoa que já esteve lá fiscalizando, e posso afirmar para você que a nossa cidade tem total condição de dar uma vida muito melhor para o nosso povo, para a nossa vida. Falar para você que não vá somente pelo sorriso, não vá somente pelas falsas promessas ou pelas propostas bonitas. Nós já tivemos aqui um governo diferente e que foi muito ruim para a cidade. E infelizmente eu vejo que agora a tendência é piorar caso a gente não escolha bem. Porque tanto o atual governo quanto os demais outras lideranças políticas, eu não vi escolhendo bons candidatos. E infelizmente são políticos que pensam neles ao invés de pensar nas pessoas. Hoje eu venho disputando com uma pessoa que está lá há 20 anos no poder e tem a cara de pau de dizer pra gente que vai fazer agora o que não fez em 20 anos. Eu tenho uma outra pessoa que fala que está tudo errado numa cidade, que pode fazer melhor do que todos, que sabe como resolver tudo, mas fez parte desse governo durante 20 anos, tem a mesma responsabilidade do que aquele que está lá.
E vejo também uma pessoa dizendo que é o salvador da pátria, mas que, de novo, não tem nada. Até porque foi coordenador da campanha da esposa do atual prefeito, sócio do irmão do atual prefeito, uma cidade que falta água por falta de investimento, uma cidade que falta remédio, que falta médico. Essa mesma pessoa que se diz representar o Novo é uma pessoa que pegou 600 mil reais da nossa prefeitura, do prefeito atual, que ele diz que é contra, e que o Ministério Público está dizendo que ele tem que devolver 480 mil. Essa é a pessoa que se diz uma novidade. Novidade, mudar para pior, nós não precisamos. Aqui está uma pessoa, gente, que já foi testado, que foi um vereador que não mudou, que foi um vereador que de fato fiscalizou, que bateu de frente com esse atual governo e fez uma política séria de ajudar na hora que eles estavam fazendo algo que realmente a nossa cidade precisava, como a questão das UPPs, como muitas outras questões que, graças a Deus, eu estava ali do lado da cidade. Minha oposição é contra projetos ruins, porque, diferente deles, que se acabar a eleição, eles voltam para dentro dos seus condomínios fechados e a vida dele não muda, a minha vida muda. Se a cidade melhorar para você, melhora para mim. Se piorar para você, piora para mim. E eu tenho capacidade, porque diferente dos outros que estão disputando comigo, que nunca fizeram uma administração, nunca foram ordenador de despesa, eu fui um presidente da Câmara que cortei gastos, que fiz com que a Câmara funcionasse, que prezei ali pela acessibilidade, que valorizei o servidor público, que tive as minhas contas aprovadas. Nós recentemente agora tivemos 2 candidatos impugnados, um candidato a vice-prefeito de uma chapa e um candidato a vereador. O que nós temos em comum é que nós 3 fomos presidentes da Câmara. A minha diferença é que, diferente deles, eu respeitei o seu dinheiro, fui um bom administrador e eu tive as minhas contas aprovadas e a minha candidatura oficializada. Eu sou aqui candidato. Então, meus amigos, minhas amigas, independente se você gosta de mim, não gosta de mim, se acha simpático, se não acha simpático, eu estou pedindo pelo seu futuro, pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Pesquise essas pessoas que hoje são só sorrisos, que falam bastante coisa, vai ver onde essas pessoas estavam. Todas elas estavam juntinhas até ontem. E hoje, uma brigando com a outra, porque elas não querem fazer melhor do que aquele prefeito que está lá sentado. Elas querem o lugar daquele prefeito que está lá sentado. E eu, de fato, penso diferente, trabalho de uma forma diferente e quero poder trabalhar para que daqui a 4 anos, se Deus permitir e se você me ajudar, eu sair da prefeitura, mas deixar de fato ali algo positivo na sua vida, que a sua vida cresça, que a nossa cidade melhore, mas não somente com um asfalto bonitinho, com uma lâmpadazinha de LED, enquanto do portão para dentro você está desempregado com a geladeira vazia. Não com praças que nós sabemos para que fazem, que eu acho muito bacana, mas eu tenho 45 anos e já tive praças, já brinquei em praça, mas praças sem projetos, uma cidade que não dá nenhuma oportunidade para que as pessoas cresçam. Fazem isso de propósito para que você fique refém desses políticos que hoje estão pedindo seu voto porque querem o poder e o dinheiro da nossa cidade. Meus amigos, minhas amigas, olha, pessoal da Rascal Web, muito obrigado. E eu volto a pedir, dia 6 de outubro, vote 10, vote Zé Augusto, para a gente poder de fato libertar a nossa cidade, dar oportunidade para as pessoas da nossa cidade e fazer com que a nossa cidade cresça de verdade. Bom, esse foi o candidato Zé Augusto na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis para o dia 6 de outubro. Lembrando que essa e as outras entrevistas em instantes estão disponíveis no canal da Rasca no YouTube. Então se inscreve lá no canal, analisa por lá a performance do seu candidato. Nossa conversa teve patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Da Solaron, soluções em energia solar, e da GDS Motocenter. Amanhã teremos aqui na bancada do Malha Fina o candidato Cláudio Ferretti. Até amanhã às 10 horas no Malha Fina, a revista eletrônica que te conecta. Bruno? É isso aí, encerramos mais um dia da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Angra dos Reis. Agradecemos aqui ao candidato por sua participação e por compartilhar suas propostas, trazendo esclarecimento à nossa audiência. Reforçando aqui o que o nosso amigo Toninho falou, neste vídeo, esta entrevista estará disponível logo logo no nosso canal do YouTube. Nos encontramos amanhã e fique ligado na programação da Rascal Web. Para você que acompanhou pelo www.rascalweb.com.br ou na nossa live no Instagram, nosso muito obrigado e tchau. Até amanhã. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. Você ouviu na Rascal Web. Não perca o próximo Malha Fina.